O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias. E depois disso, sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: a Escritura diz, não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim, e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: a Escritura diz, adorarás Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Depois, o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz, Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado, e mais ainda, eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: a Escritura diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A nós descei divina luz, a nós descei divina luz, em nossas almas acender o amor de Jesus, o amor de Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, presentes aqui no nosso santuário Nossa Senhora da Penha, irmãos e irmãs que estão rezando conosco através da TV Sul de Minas e da nossa Pascom Penha. Quarta-feira de cinzas, com toda a igreja, nós iniciamos o tempo da Quaresma. Tomamos essa decisão de percorrer este bonito caminho que é de graça de Deus na vida de todos nós, para que a partir de Deus façamos com que o nosso coração seja melhor, procurando percorrer de verdade um caminho de conversão. Mas a Quaresma só tem sentido na nossa vida se de fato
ela for nos conduzindo à Páscoa do Senhor, a nossa Páscoa. E neste primeiro domingo da Quaresma, quero partilhar com vocês 2 pontos do Evangelho que nós acabamos de ouvir. O Evangelho bastante conhecido de todos nós, o Evangelho das tentações de Jesus. Quero partilhar o último versículo do Evangelho de hoje. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Nós podemos, irmãos e irmãs, nos perguntar: qual é este tempo oportuno? Que tempo é esse? Antes de tudo, nós podemos afirmar que é o tempo da paixão do Senhor. Quando Jesus, no alto da cruz, crucificado por amor a nós, ele foi novamente tentado. Se és filho de Deus, desce da cruz. Jesus novamente tentado. E aí nós podemos perceber, meus irmãos e minhas irmãs, que o maligno, o demônio, o diabo, procura nos tentar quando nós nos sentimos mais fragilizados, quando nós nos parecemos mais impotentes, quando nós estamos fracos, porque ele certamente pensava que Jesus na cruz estava impotente, que era o momento oportuno. E assim também acontece conosco, quando nós estamos fragilizados, fracos, carentes, doentes, passando por dificuldades, em crises, conflitos, quando nós estamos lá no fundo do poço, é o tempo oportuno para sermos tentados. Por isso, irmãos e irmãs, nós precisamos cultivar a nossa vida de oração sempre como Cristo Jesus. Precisamos ter uma proximidade com Deus sempre, principalmente nos momentos bons da nossa vida. Às vezes nós deixamos para rezar quando nós estamos lá no fundo do poço. E às vezes quando nós estamos lá no fundo do poço, nem vontade de rezar nós temos. Quando nós estamos sofrendo, não temos às vezes inspiração para rezar. E aí que somos tentados, e aí que cedemos. Por isso precisamos rezar sempre e principalmente nos momentos alegres, bons da vida, para que nós possamos ir nos fortalecendo, para que nós possamos ir criando laços, para que quando chegar o sofrimento, nós estejamos preparados para vencermos as tribulações. Mas ainda, meus irmãos e minhas irmãs, o tempo oportuno
continua sendo o tempo da igreja. O que aconteceu com Jesus se prolonga em seu corpo, que é a igreja que somos todos nós. O diabo ou o demônio, depois de ter tentado inutilmente a cabeça, que é Jesus, ele se volta contra o corpo, que é a igreja, que somos todos nós. A igreja vive ainda hoje no deserto, em constante tentação e luta. Basta nós olharmos para a história da nossa igreja, para a realidade da nossa igreja, quantos sofrimentos, quantos conflitos, quantos escândalos. Olhemos para a realidade da nossa igreja paroquial, quantas dificuldades nós enfrentamos, quantos desafios, quantos conflitos, desencontros. Olhemos para a nossa igreja doméstica, a nossa família. Quantas dificuldades, quantas dores que nós experimentamos. Ou seja, nós estamos vivendo ainda no deserto, numa constante tentação e luta, meus irmãos e minhas irmãs. Por isso Jesus nos ensinou a rezar. É o que nós rezamos na oração do Pai Nosso. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. É preciso rezar, Jesus nos ensina. E Ele ensina uma oração para dizer da importância, da necessidade, para que nós, irmãos e irmãs, não nos deixemos ser levados pelas tentações presentes na nossa vida, na vida do mundo, na vida da igreja, na vida da família. Um outro ponto que quero partilhar com vocês, meus irmãos e minhas irmãs, é que às vezes quando nós rezamos este evangelho, nós ficamos às vezes presos apenas nas tentações de Jesus e nas nossas tentações. Mas o evangelho não se limita às tentações de Jesus e às nossas tentações. O evangelho também, ele nos apresenta um caminho, ele nos dá uma luz, uma pista, para que nós sejamos vencedores nas provações e nas tentações da vida. E qual é o caminho? O caminho é o próprio Cristo Jesus. Meus irmãos, é preciso imitar o Cristo Jesus. Jesus venceu todas as tentações, vimos no Evangelho, através da oração, do jejum e da palavra de Deus. Toda vez que era tentado, ele recorria à palavra. A Escritura diz, ele estava amparado na palavra de Deus. É preciso imitar o Cristo. Para imitar o Cristo, nós precisamos conhecer melhor o Cristo. Nós precisamos ter uma intimidade maior com Ele. Por isso precisamos rezar mais.
é na oração que nós criamos a intimidade com Jesus. É preciso que nós também possamos valorizar mais a palavra de Deus, ter um pouco mais de intimidade com a palavra. Mas às vezes nós vamos dizer assim: mas eu vou ler a palavra de Deus, eu leio, mas não entendo, é muito difícil. Realmente às vezes não é fácil entender. Por isso nós precisamos das luzes do Espírito Santo. Mas é preciso de uma familiaridade com a palavra de Deus. Às vezes nós vamos ler a palavra, não entendemos, logo fechamos e guardamos. Aí nunca vamos entender mesmo. Então é preciso ler, reler, ter intimidade com a palavra, ter gosto pela palavra. É preciso conhecer. Não é assim que acontece conosco? Quanto mais íntimo de uma pessoa, mais nós conhecemos a pessoa, compreendemos a pessoa. Não é assim no casamento? Quanto mais intimidade vocês vão tendo no casamento, marido e mulher, mais vocês vão conhecendo o outro, vão descobrindo coisas novas. Não importa se são 20, 30, 40 anos de casado, sempre vão descobrir uma novidade. Seja ela boa ou ruim, mas vão descobrir. Porque tem intimidade, familiaridade. É preciso ter também com a palavra de Deus, meus irmãos e minhas irmãs. Então eis um grande programa para que nós possamos vivenciar nesta Santa Quaresma, para que possamos vencer as tentações da vida, as provações da nossa vida. A oração, o jejum, a caridade, inspirados sempre na palavra de Deus, que é a nossa força, que é a presença de Deus na vida de cada um de nós. Que assim seja. Amém.